E como vocês têm visto aqui, a cada episódio eu tenho feito questão de trazer amigos aqui. E hoje estou recebendo 2 amigos aqui, a gente estava conversando nos bastidores agora há pouco. Se a gente colocar aqui, deve ter uns 15 anos de amizade aqui. Mais de 10 eu sei que tem, mas eu acho que deve ter uns 15 anos de amizade aqui. E eu estou tendo o grande privilégio, vou começar aqui na minha direita, à minha frente, meu nobríssimo amigo, reverendo, pastor Antônio Orestes, meu querido amigo. Mano, primeiro, muito obrigado. Sei da correria da sua agenda, de ambos, na verdade, né? Sei da correria da sua agenda e ter aberto mão do tempo para poder compartilhar com a gente aqui um pouco da sua experiência. Sei que é um pregador de alto nível, que eu aprendo muito contigo. Obrigado, meu mano. Obrigado pelo carinho. O microfone é seu, a casa é sua. Fica à vontade. Bispo Renan, é uma honra estar aqui. Já começou a chocarrice cedo, bispo. Nem falou direito. Já começou. Eu iria começar com o Rabino da Galileia. Rabino da Galileia. Ai, Jesus. Eu falei, vou guardar aqui. Guarda pro final. Os adjetivos, títulos, por depois. Mas é uma honra estar aqui participando. Sei da seleção de pessoas que passam aqui no podcast com você. É uma honra estar entre esses e espero poder colaborar aí um pouquinho. Se pelo menos não contribuir muito, edificando, rindo, as pessoas vão sair daqui. Eu tô lembrando de um amigo nosso em comum, já vou apresentar o reverendo aqui. Um amigo nosso em comum, você vai lembrar, eu dizia assim, fulano, tem mensagem não? Ele falou, mensagem não, uma piada, tô com muita. Marco Basílio. Eu ligava pra ele, mano, tem mensagem não? Eu dizia, mensagem não, uma piada, velho, tem muito. Gente, eu tô aqui à minha esquerda agora aqui, à minha frente também, e esse camarada aqui eu tenho um carinho especialíssimo por ele, porque em Cristo diga a verdade, não minta, é um dos pregadores que eu mais aprendo com ele, pelo nível de conhecimento que ele tem, de experiência que ele tem, pela pessoa maravilhosa que ele é, agradabilíssima, um amigo que sempre fez questão de estar junto, independente do momento. Meu querido amigo pastor Alfredo Campos, príncipe de Deus, amigo, que honra tê-lo aqui comigo. Vou repetir o que eu disse para o Orestes, o microfone é seu, o podcast é seu, fique à vontade, amigo. Maravilha. Deixa eu fazer minha consideração. Por favor, fique à vontade. Para mim é um grande privilégio, né, estar à mesa com vocês e te parabenizar por essa iniciativa, né, do Querix. Isso tem abençoado muitos jovens pregadores, né? Porque eu sou de uma época, Renan, em que essas conexões, elas praticamente não existiam, né? Então hoje você ter um material, você entrar na internet, disponibilizar um material desse para jovens pregadores, pessoas que querem aprender, isso é extraordinário. Foi como você disse, né? Você não está preocupado com likes, né? Você está preocupado com conexões, com amizades, né? Você está preocupado em fazer com que outras pessoas desfrutem um pouco desse conhecimento que você está compartilhando aqui. Isso é maravilhoso, amigo. Parabéns. Amigo. Obrigado, amigo. E aí, para a gente já dar um pontapé inicial aqui, a gente estava conversando nos bastidores aqui sobre amizade, né? Se a gente colocar aqui, eu acho que deve ter, temos uns 15 anos de amizade aqui. E os 2 que estão comigo aqui hoje, para quem não conhece, eu acho difícil não conhecê-los, mas tanto o pastor Antônio quanto o pastor Alfredo já dirigiram a igreja, pastorearam a igreja, hoje são pregadores, estão aí viajando o Brasil. Eu queria começar perguntando qual a importância de boas amizades na vida ministerial. Tanto para o cara que pastoreou a igreja, que não é o meu caso, que eu não tive esse privilégio de pastorear a igreja, e estou orando para que Deus protele um pouco mais, que grande é a luta, mas não tive essa questão do pastorear. Mas hoje eu percebo, por exemplo, os senhores estarem aqui comigo hoje, eu sei que isso é fruto de relacionamento, de amizade. Existem amizades que fazem muita diferença na nossa vida pessoal, várias áreas. Eu queria saber, ao longo da estrada e da jornada, o que vocês entendem como a importância de amizades na vida ministerial, na vida ministerial. Alianças. A gente estava conversando aqui agora há pouco sobre isso, né? De pessoas que a gente conhece em lugares. Pastor Antônio, qual é a importância, assim? Teve algum momento que você falou assim, poxa, essa amizade aqui fez diferença num momento crucial do meu ministério? Alguma coisa assim? Pastor Renan, isso é uma das coisas mais essenciais da vida. Pessoas, né? Uau. Sabemos disso. Você falou, quando algo valeu a pena, uma amizade valeu. Vou contar um exemplo para você de amizade. Eu vou citar o nome de um pastor que vocês conhecem muito bem, Claudinho. A gente chamamos de Claudinho. Ele já tá velho pra caramba e a gente chama ele de Claudinho. Agora fez 50. Cinquentou, mas é Claudinho ainda. Eu vou trazê-lo aqui, só de raiva. E eu acho que o pastor Alfredo estava perto. Não sei se você vai lembrar, olha só que você citou. E um dia
Claudinho chegou em Oreste, chega aí. Senta aqui. Eu pensei que ele ia falar de alguma agenda ou falar alguma dica de mensagem, nada. Ele me fez uma crítica pessoal. Uau. A minha pessoa. Ele falou assim, ó, você é um bom pregador. Mas você precisa corrigir isso. Uau. A gente tá na salinha, na sede. Aí eu olhei e falei assim, ele falou, porque eu não vou ser teu amigo se eu ver uma sujeira no teu nariz e todo mundo rindo e eu não falar pra você. Eu falei, esse cara é meu amigo. Perfeito. A partir dali, meu relacionamento com ele mudou, minha consideração por ele mudou. E aquele conselho que ele me deu, aquela dica, fez o seguinte com a minha vida. Uau. Então o que que acontece? Se ele não tivesse tido aquela coragem de me falar aquilo e a forma como ele expôs e como aquilo me fez bem, talvez hoje eu não estaria aqui. Perfeito, perfeito. Uma pessoa, existem pessoas chaves. Eu ouvi uma frase, pastor Alfredo, eu estava pregando em Goiânia, estava pregando em Caldas Novas, Goiás. Não sei se a frase é do pastor, mas eu ouvi da boca dele. Ele disse o seguinte, existem pessoas que nós conhecemos e existem pessoas que Deus nos apresenta. Uau. E normalmente as pessoas que Deus nos apresenta são pessoas chaves para a nossa vida. Pastor Alfredo tem uma experiência ampla de vida ministerial. Amigo, por favor, compartilhe com a gente aí essa questão de amizade. Qual o seu ponto de vista sobre amizade ministerial? Renan, parece clichê, mas não é, né? Uhum. Aquela célebre frase, amigos não são opcionais, amigos são necessários. Uau! Repete, por favor, mestre. Amigos, né? De verdade. Esqueci a frase. Não são opcionais, são necessários. Amigos não são opcionais, amigos são necessários. Mas nós fazemos amizades em tempo de prosperidade. Uau. Mas só conhecemos os verdadeiros no tempo da necessidade. Uau. Porque você só tem amigos à medida que você é útil às pessoas. E quando acaba a utilidade, muitas vezes acaba a amizade. Porque as pessoas não amam você, elas amam aquilo que você pode oferecer, né? Elas amam aquilo que você faz. E eu aprendi com o Senhor, né? O saudoso irmão José, né? Pai do pastor Paulo, lá de Portugal, Sim, marido da pastora Antonieta. falei com ele hoje, inclusive, Paulo Vieira. Então, ele disse uma vez que se você viver 100 anos, no final desses 100 anos você bater no peito e dizer assim, olha, eu tive 2 grandes amigos, sinta-se o homem mais feliz dessa terra. É claro que existem colegas, né, cara? Sim. Colegas de ministério, Perfeito. existem, né? A gente não pode colocar a palavra amizade num nível abaixo. Porque tudo pra gente é amigo, né? Amigo, e aí, amigo? Amigo. A gente sabe disso. Mas amigo na concepção da palavra, de amizade mesmo, são poucos. Por quê, Renan? Porque para mim amigo é aquele que se expõe. Então vou te dar um exemplo. Romanos 16, Paulo fala de todos os seus colaboradores, cooperadores. Mas ele fala assim sobre Áquila e Priscila, os quais por amor a mim expuseram as suas próprias. Então amigo é aquele que se expõe. Não, mas tá acontecendo isso com o Oreste, não, ó, cara, não vai ser muito bom você ficar... Cola com ele não. Não quero saber, o Oreste é meu amigo. Perfeito. Então amigo é aquele que se expõe, que ele ouve uma conversa, não, você conhece o Oreste, você conhece o Alfredo? Não, meu amigo, a história não é essa não, a história é essa e essa e essa. Então, é o amigo de verdade, né, cara? Aquele que se importa com a tua família, né? Aquele que se importa com teus filhos, aquele que ora por você, né? Aquele que no momento da tua doença, né? Da tua enfermidade, é aquele que vai no hospital te ver, aquele que te liga. Eu acho que amigo tá muito além. Jesus tratou esses 3 níveis com os discípulos, né? No final ele diz o quê? Agora vocês são meus amigos, né? Amigo. Não vos chamo mais de servos, né? Agora de amigos. Quando eu preguei no Fogo para o Brasil em 2014, eu ocupei uns 10 minutos do tempo que o pastor me deu para falar sobre alguns amigos que estavam ali, né? E uma coisa que eu aprendi, eu li não vou me lembrar onde agora, acho que algum livro do Dr. Cortella.
que eu vou até deixar bem claro aqui, que o pessoal é bem ignorante, né? O pessoal não, algumas pessoas são ignorantes. O fato de você citar alguém não quer dizer que você concorda com tudo que a pessoa fala. Eu não concordo com tudo que o doutor Mário Sérgio Cortella Sim. fala, mas também não sou ignorante ao ponto de dizer que tudo que ele fala tem que ser dispensado. O cara é um inteligentíssimo, um grande professor. Ele disse algo, a etimologia da palavra companheiro, né? Quando os romanos iam partir para suas jornadas, que duravam meses no mar, cada marinheiro, cada marujo ali levava a sua provisão, o seu pão. E na medida que o tempo ia passando, o pão ia acabando. E aí começavam a compartilhar o pão um com o outro. É a companhia. Eu divido o meu pão contigo. Daí vem a palavra companhia. O que é companheiro? É quem compartilha o pão contigo. O pão ia acabando, eu divido meu pão contigo. Companhia. Eu levo meu pão contigo. Então, para você chamar alguém de amigo, de companheiro, é aquela pessoa que compartilhou o pão contigo em algum momento. E a gente vê Jesus dando o maior sinal da aliança dele conosco. Ele pegou o pão e falou: façam isso em memória de mim. E aqui está o grande segredo, aí é a área de vocês, né? Hermenêutica, homilética, exegese, é a área de vocês. Mas Jesus diz assim: fazer isso em memória de mim, tendo partido o pão. O maior segredo do evangelho não é comer o pão, é partir o pão. Porque comer pão, muita religião come. Agora, partir o pão é basilar ao cristianismo. Está na nossa base, é partir o pão, é a comunhão. Agora, você não lembra, mas você vai lembrar agora, porque eu vou trazer a tua memória. Você pregou uma mensagem na nossa sede que marcou a história da nossa igreja. Foi justamente sobre isso. Os amigos da última casa. Uau. Os amigos que aparecem na aflição. Os amigos da última casa. Né? Então, tem uma mensagem que eu prego, não chega ao nível assim do Orestes. Do Orestes, né? Quem estará nesse nível? Tava tudo Quem sério estará nesse aqui, nível? tava tudo sério, até Não, o negócio pouco aqui é violento, irmão. que é 1 Samuel 23, Davi está no deserto de Zif. Ele está vivendo escassez, privações, se escondendo em buraco, em cavernas. E Saul o buscava todos os dias, porém não o achava. Então vamos conjecturar aqui. Com seus cães farejadores, com a sua tropa de elite, com os rangers do deserto, não achava. Scotland Yard, né? Não achava, não achava. Por que Jonatas achou? Uau. Porque amigo que é amigo, sabe onde te achar. Sabe onde achar. Dorme com esse barulho, né? Você entendeu? Amigo que amigo. E ele estava no palácio. E o amigo no deserto. Então, Renan, a base da verdadeira amizade não é troca de favor. Porque o que Davi tinha para oferecer para o príncipe? Nada. E aprenda uma coisa sobre favor, Renan. Favor é a pior forma de dívida que existe. Você nunca vai conseguir pagar um favor. Perfeito. Jonathan foi àquele deserto, não porque Davi podia oferecer alguma coisa, mas porque a base da amizade deles era o respeito, né, Orestes, a reciprocidade, o carinho. Então, sair do deserto para ir no palácio é fácil. Agora, você sair do palácio para visitar o amigo no deserto, ele não tem nada para me oferecer, mas é meu amigo. Ele não tem dinheiro para me dar, mas ele é meu amigo. Qual a conexão que Davi tem para fazer comigo? Nenhuma. Onde ele pode me colocar? Tá no deserto, só na cova junto com ele. Já ia afundar o prego aqui. Vai. Ele vai me indicar para onde? Isso aí. Mas ele é meu amigo. Perfeito. E eu vou. E que eu acho interessante que ele chega naquele deserto ali, se não me engano, no versículo 7, ele vai dizer para Davi: não temas, porque não te achará a mão de Saul, meu pai. Uau. Tu reinarás sobre Israel. E aqui vem um segredo. E eu serei contigo teu segundo. Peraí, mano. O cara nasceu para ser rei, tinha sangue azul, foi adestrado, instruído, lá no cartório de Jerusalém. Tava lá. Tava lá. O dia e a hora. Ele era o primeiro na linha de sucessão ao trono. Aí ele diz: Davi, tudo isso é verdade, mas eu reconheço que essa unção, essa chamada não está sobre a minha vida. Está sobre a sua vida. E eu não tenho problema nenhum em carregar a tua pasta e ir para onde você for contigo. Não me importa em ser o teu segundo. Cara, eu acho que isso é o nível máximo, depois de Jesus, obviamente, que você citou aí, perfeito. de exemplo de amizade, de respeito. Ou seja, abriu mão de uma grande coisa em favor do amigo. Uau. Quando o Saul quis cravar o Jonathan, o próprio filho, na parede. Por quê? Por causa da amizade. Então, Jonathan, é aquele negócio, estamos juntos, embolado,
misturado, mas você não se expõe. Isso aí. Não, você nunca se expõe para defender Sou o seu seu amigo até a página 2. E o livro tem isso. O livro tem 400 páginas. Não é isso? Até a página Mas 2. Jonathan se expôs ao ponto de ficar contra o pai. Do pai querer matar o próprio filho. E aí? Isso é uma amizade ou não é amizade? Com certeza. Você entendeu? Então, cara, tipo assim, é algo que vai destruir minha vida, que vai complicar minha vida. Pô, você sabe, fulano sabe, outro não sabe, mas ninguém senta para conversar comigo. Isso aí. Tá com medo de quê? De retaliação? Isso aí. Você tá com medo de quê? Então, sinceramente, esse tipo de amizade eu não quero pra minha vida. Verdade. Não quero amizade. Vocês podem achar que eu estou exagerando, Não, mas a minha concepção... E a sua experiência também, né, mestre? Quantos anos pastoreando? 20 anos pastoreando. 20 anos pastoreando a igreja. 20 anos. Renan, eu já vi grande virar pequeno, pequeno virar grande. A vida tem um negócio. Eu já vi O famoso evangelho... cair no ostracismo. Isso aí. Já vi rico virar pobre para virar rico. Eu já vi gente cheia de conexão ficar sem conexão nenhuma. Ficar isolado. Ficar isolado. Então, meu amigo, é Deus. Aquilo que a gente conversou aqui no início, né? Eu citei aqui nos bastidores, né? O pastor José Santos, nosso antigo pastor, dizia que quem dá nome grande ao homem é Deus. Não tem jeito, não tem jeito. Então, a minha pequena contribuição no que diz respeito à amizade, acho que é isso aqui. Não, espetacular. Eu tenho uma... Fica à vontade, amigo, por favor. Renan, só para pegar esse embalo Vai de lá, vocês, foi extraordinário sobre a amizade. Esses dias eu estava analisando uma coisa no caráter de Deus, acho que tem tudo a ver com a amizade. Nós ressaltamos demais, e não tá errado não, falamos muito do amor de Deus. Mas a Bíblia fala muito da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é uma coisa extraordinária. Por quê? Paulo vai dizer o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. O maior de todos os amigos, né? É o grande amigo. O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: Deus não age por causa de você, ele age por causa dele. Vou fazer um adendo. Judas entrando no Getsemane, você já conclui seu raciocínio. Aquela pergunta enigmática que Jesus faz a Judas: a que vieste, amigo? E eu fiquei pensando, eu preguei essa mensagem também, né, sobre o Getsemane, umas mensagens assim, que eu acho que é uma das mais, não vou dizer das mais fortes, que seria absurdo, mas uma das mensagens mais completas assim que eu já ministrei até hoje. Jesus pergunta para Judas: que vieste, amigos? Eu fiquei nesse texto durante meses. O que Jesus está querendo dizer? Que aí fui ler o que um falava, o que o outro falava, e aí eu cheguei a uma conclusão minha. Quando Jesus diz: a que vieste, amigo? Jesus está dizendo o seguinte: para mim, eu ainda sou seu amigo. Agora você já não pode me chamar de amigo. Você tem que me chamar de rabi, de qualquer outra coisa. Agora você não pode, porque a sua consciência não te deixa me chamar de amigo. Meu Deus. Mas a minha tá limpa. Eu não fiz nada com você, foi você que fez comigo. Então você não me chama de amigo, mas eu ainda tenho a minha consciência limpa e posso dizer: Judas, meu amigo. Posso ir O embora? que você veio fazer? Já vamos. Posso pegar um gancho nisso aí? Por favor, amigo. Jesus, ele leva para o Getsemane Pedro, Tiago e João. Dos 12, Pedro, Tiago e João. Perfeito. Né? Dos 11, porque Judas já tinha saído da mesa. Judas só chegou depois que estava com as moedas no bolso. Então, os outros 2 lugares que ele leva os 3, na casa de Jairo, No Monte da Transfiguração. na Transfiguração. Né? Isso não é frase minha, eu ouvi alguém uma vez dizer que intimidade você não revela para qualquer um, só para verdadeiros amigos. Né? Ali no Getsemane, o que eu acho interessante ali é que ele, como Deus, ele podia ter dito o seguinte: olha, vocês ficam aqui na mesa aqui, eu vou atravessar o Ribeiro do Cedrão, o Vale do Cedrão, vou entrar ali no sopé do Monte das Oliveiras, no jardim, vou resolver um problema e já volto. Ele quis estar com os amigos. Ele quis estar com os amigos. Então, no momento de dor, de aflição, né, você quer estar com quem? Com os verdadeiros. Agora, Renan, ele não quis apenas estar com os amigos. Ele disse o motivo. Ele verbalizou. Ele disse: olha, a minha alma está cheia de angústia até a morte. Você não pode falar isso para uma pessoa que não seja amigo seu. Porque para outros, talvez seja sinal de fraqueza, não é isso, né? Um grande líder, Jesus, né, vai expor a dor dele, o momento difícil dele, para qualquer um. Ele não faria isso, ele faria só com um amigo. Então aqui ele quis estar com os amigos e ele verbalizou os sentimentos, tudo aquilo que ele estava sentindo de ruim.
Então, amigo é aquele que você tem a coragem de sentar com ele e verbalizar os teus sentimentos. Aquilo que tá te ferindo, aquilo que tá te machucando, aquilo que é de ruim. Você vai fazer isso com quem, Oreste? Verdade. Não é só com um amigo? Eu tô tentando achar aqui o texto de Lucas que Jesus fala como eu desejei estar convosco, né, na última ceia. Rapaz, é verdade. Eu tô tentando achar, eu não sei se é o 17, de 14 e 15 de Lucas 22, né? E chegando a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Uau! Lucas 20, aqui ó, cheguei a arrepiar. Lucas 22, 15. Imaginou o Criador, o Pai da eternidade, dizer para a criatura: como eu desejei antes de padecer ter esse momento com vocês. Aleluia. E o que é mais louco? Jesus está dizendo: eu estou desejando. E os 12 dizendo: qual de nós é o maior? Qual vai ser sentado do lado direito, do lado esquerdo? Quem vai ser... Cara, como nós somos debilitados no nosso cristianismo. Olha o que o amigo de Abraão, o amigo de Moisés, foram homens que receberam títulos de amigos de Deus, está dizendo: eu desejei comer essa Páscoa e refeição. É o que a gente falou, você não coloca a mesa qualquer pessoa. Não. É o que você falou, podcast é mesa, você não coloca qualquer pessoa à mesa. Mesa é lugar de comunhão. É verdade. Então, Jesus está dizendo, esse momento, e foi a última refeição do Cristo como verbo encarnado. A última refeição do Cristo, depois disso aqui é cruz e acabou, é vinagre e já era. O último pão que ele comeu, o último vinho que ele tomou, o último cordeiro que ele participou, foi com os 12. E ele está dizendo: eu desejei, os caras dizendo: mas qual de nós aqui vai se assentar? Aí ele falou: não vou mostrar para vocês que é o maior. Estão preocupados em que é o maior? Vou mostrar. Aí é João quem fala. Ele vai lá, se atira a sua túnica, coloca o avental e vou mostrar para vocês que é maior. O maior não é aquele que é servido, é aquele que serve. Vou lavar os pés de vocês aqui. Olha que lição extraordinária. Pegando essa sequência tua aí. Sim, amigo. O texto diz: sabendo Jesus, João capítulo 13, sabendo Jesus que saíra de Deus e que para Deus voltava. Eita. Tirou sua roupa, pegou o avental e a bacia. Você sabe que Jesus lavou os pés deles porque, na verdade, ali tinha que ter um servo naquela casa para receber. E nenhum deles se voluntariou para lavar o pé de ninguém. Perfeito. Talvez Pedro olhou e falou assim: o de Judas eu não lavo. Eu conheço a malandragem. Eu conheço. Conheço os bastidores. Tomé é meio desconfiado e tal. Agora, o que Jesus fez? Ele vem e lava os pés. O que o texto me mostrou na sequência? Quando você sabe quem você é, você não se importa de se rebaixar. Fantástico. Dorme com esse barulho, Lipão. Quando você sabe quem você é, você não se importa. Veio de Deus, vai voltar pra Deus. Isso aqui é só um interregno. É a famosa pausa no meio da música, né? Isso aqui é só um interregno. Eu volto pro ritmo daqui a pouco. Então, isso é fantástico. Quando você tem consciência de quem você é, irmão, você não tem problema em se humilhar, em pedir perdão. Porque você sabe quem você é em Deus, pra onde você vai, você não tá perdido na vida. Normalmente, o cara que tá perdido na vida nada mais é do que alguém que tá mergulhado na vaidade. Perfeitamente. Alguém que tá mergulhado na vaidade e por aí fica. A soberba faz com que ele não saiba de fato quem ele é. Como ele não sabe quem ele é, ele não consegue ocupar uma posição inferior porque ele acha que vai manchar a sua imagem. Quando, na verdade, aquele que sabe quem é, de onde veio e para onde vai, não tem problema em ocupar qualquer posição inferior ou transitória, porque ele sabe que o futuro dele já está decidido por Deus. Aí, Alfredão, tô lembrando aqui, desculpa, amigo. Você pega Davi e Saul. Davi e Saul. Quem pecou mais? Saul não fez 1/3 do que Davi fez, irmão. Biblicamente falando, humanamente falando, olha as lambanças que Davi arrumou, velho. Tanto é que quando ele foi construir o templo, ele falou: não, você derramou sangue inocente, você matou gente que eu não mandei você matar. Você fez coisa aí por sua conta, brother. Não foi eu não, então você não vai construir o templo. Mas como é que Deus fala assim: esse cara é segundo o meu coração? E Saul sacrificou, ele falou: acabou aqui. 1 Samuel 13. No 12, no 10 ele recebe o trono. No 13 já perdeu, acabou. Você vai até continuar aí, mas acabou, não tem mais minha graça. E aí quando eu comecei a pensar sobre o assunto, que é diferente de estudar, por que Deus rejeita a Saul e Davi é segundo seu coração? Eu vou dizer isso aqui, eu vou fazer mais um comentário. É porque os hormônios de Davi não se comparam com a soberba de Saul. A soberba de Saul não tem como colocar na balança. E por que Deus rejeita o soberbo? Vamos lá. Os senhores são mestres, teólogos. Satanás,
esteve junto a Deus na eternidade. Eternidade nós não sabemos quanto tempo, da criação dos anjos até a queda de Lúcifer, não sabemos. Verdade. Então foi muito tempo, suponhamos aqui. Então o diabo sabe, Satanás sabe, da grandeza de Deus, da glória de Deus. Ele conhece tudo. Ele sabe o tamanho do exército de Deus. Quando ele foi lançado, céu abaixo, ele trouxe um terço dos anjos. Uma conta simples. Se ele trouxe um terço, para cada demônio que tem no inferno, Deus tem 2 anjos no céu. É uma guerra perdida, irmão. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Ele é muito inteligente, mas não tem dos atributos de Deus. Então ele sabe, contra esse Deus eu não consigo vencer, o meu exército é menor do que o dele. Mas por que que ele insiste, século após século, continuar lutando contra as coisas de Deus? Vaidade, para não dar o braço a torcer. Perdi. Por isso que Deus rejeita o soberbo, porque o soberbo é aquele que não reconhece que perdeu. E quando você é arrogante, você reflete em si o caráter do diabo. Sabe que é uma guerra perdida, mas não dá o braço a torcer. Quem perder a sua vida... A ganhar lá. Lucas 14, 20, a partir do 21, se eu não me engano, a partir do 18, do 21 por ali. E vendo a multidão, Jesus, caminho de Jerusalém, vendo a multidão que ele ia pensar, ele vai ser rei. E ele fala, vem cá, olha só. Alguém quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, o que está me esperando lá não é um trono, não, é uma cruz. Aí eu até fiz uma live sobre essas parábolas. Ele diz o seguinte, agora faça, ó, quem não aborrecer pai, mãe, irmão, mulher, por amor a mim, não é digno de mim. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aborrecer ali não é fazer raiva. Ai, Deus amou Jacó, aborreceu Esaú. Aborrecer ali é colocar em segundo plano. Aborrecer é colocar em segundo plano. Primeiro meu reino. Aí ele fala assim, então quando você estiver disposto a me seguir, aí ele conta 2 parábolas. Lucas 14, a partir do 21, se não me engano. Ele fala o seguinte, qual homem que começando a construir uma torre não faz a conta para ver se vai até o fim? Porque se ele não terminar de construir, vão passar e vão dizer, começou e não terminou. Ou qual rei que tendo 10 mil soldados, vindo um rei contra ele com 20 mil, ele não pede conselho aos seus sábios para saber se com 10 mil ele consegue vencer os de 20. Se ele não pode vencer com 20, ele manda embaixadores de paz e faz um acordo, ele se rende. Então o evangelho é isso. É o que? É você ter certeza que vai até o fim, é construir a torre e não parar, começar e fazer as contas. Eu estou disposto a ir até o fim. E segundo, é também aprender a renunciar. Essa guerra é perdida. Entendi. Essa aí eu perdi, irmão. Não tem como resistir. E todo soberbo é aquele que não dá o braço a torcer. O cara tá lascado, lenhado, mas tá dizendo, não, que é isso, só é o que você falou. Quem sabe que é, não tem problema em rebaixar. É Saul, Samuel, entra comigo, porque se o povo não tiver ao meu lado, vão achar que Deus me rejeitou. Saul, quando pecou, quando não matou os amalequitas, ele estava preocupado com o que o povo ia pensar dele, a ponto de rasgar a capa de Samuel. Não fica comigo, Samuel. Se o povo não tiver do meu lado, como é que vai ser meu network, velho? Como é que a galera vai me convidar de novo? Então fica comigo. Davi, quando pecou, falou, não quero saber o que o povo vai pensar. Pai, não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele, interessante que você falou, que ele não tem problema em perder para Deus. Ele diz, melhor cair na mão do Senhor. Eu reconheço, perdi. Isso aí, perdi. Senhor, perdi. Melhor cair na tua mão. Agora, uma coisa interessante, Renan, sobre amizade, né, para que fique bem claro para todos que estão nos assistindo, é que amigo não é aquele que me bajula, que fala aquilo que eu quero ouvir, não. Provérbios 27:6 diz que fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Então vamos lá. Isso explica muita coisa, pastor Alfredo. Entendi tudo agora, amado. Vamos lá. Jesus, ele entra no templo, traça o chicote, chicoteia os cambistas e expulsa todo mundo. Né? Então vou fazer uma pergunta para vocês. Onde é que tinha mais amor? Naquele chicote ou no beijo de Judas? Ai, tá no chicote. Então fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Né? Muitas vezes o amor... ele não tá no beijo, no abraço, mas ele tá no chicote. Que Deus prova quem ele ama. Então, amizade é isso, né, meu brother? É muitas vezes o Oreste chegar pra mim e dizer, Fredão, você é meu amigo, meu melhor amigo. Sou. Mas você tá errado nisso. Aqui tu deu mole, é isso aí. Você errou. Não aceito isso. Não, Fred, você tá errado. A gente vai quase chegar a via de fato. Sim, isso aí. Né? Mas depois eu vou chegar em casa, porque a verdadeira amizade é aquela que ela passa pelo confronto, ela resiste ao confronto e ela subsiste, ela continua. Uau. Não é isso, amigo? Eu costumo dizer o seguinte, 3 aferidores de amizade. O tempo, a distância e o não. O tempo, a distância e o não. Uma amizade que resiste ao tempo. Isso. Porque com o tempo você vai conhecendo a pessoa melhor. Não tem jeito. O tempo não resolve tudo, mas o tempo revela tudo. O tempo não cura um câncer, mas revela um câncer. Olha aí. O tempo não resolve tudo, mas ele revela tudo. Então, uma amizade que durou muito tempo. Eu conheço o cara há tanto tempo e já descobri tanta coisa desse cara que ele não era como era no começo. Mas resistiu. A distância... Porque eu acredito que a maior honra se dá na ausência. Não é quando a pessoa está na mesa, é quando ela levanta. Honra você dá na ausência. Ok? O cara, na frente você presta gratidão. Honra você dá na ausência. José, vou honrar Potifar na ausência dele. Jesus, me honre na minha ausência, que eu estou indo agora, vocês me honrem.
Honra você dá na ausência, não é na presença. Presença você dá gratidão. Honra é na ausência. Não tem como você ser grato de longe. Você tem que ser grato de perto. Tá doido. E honra você, na frente você até bajula, agora a honra é a distância. Extraordinário. Então, a verdadeira amizade ela tem que passar pela distância, pelo tempo, pela distância e pelo não. Você tá dizendo sim, 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 o cara é seu amigo. O dia que você fala não, se a amizade foi abalada, não era amizade. Porque a verdadeira amizade é essa. É aquela que resiste ao tempo, à distância e ao não. E aí quando a gente percebe que Deus, que Deus diz não pra gente, você vê o nível de amizade. Tempo, como é que é tempo? Tempo, a distância e o não. Tempo 3 aferidores de amizade: o tempo, a distância e o não. Por exemplo, eu tenho amigos que eu não falo com eles todos os dias. Mas quando você fala, você sabe que é certo. Vamos falar de nós 3 aqui. As nossas agendas. Né? A gente não se encontra todo dia. Verdade. A gente não se fala no Zap todo dia, até porque não precisa estar perto pra estar junto, irmão. Não precisa estar junto pra estar perto. Tem gente que não tá perto, mas tá no mesmo propósito que você. E tem gente que tá do lado, mas remando ao contrário. Eu ouvi, agora durante a pandemia, alguém disse uma coisa, né? Estamos no mesmo barco. O cara falou, não, a gente pode estar na mesma tempestade. No mesmo barco, não. Rapaz, essa eu vou anotar aqui. Estamos no mesmo barco. Não, o seu é motor, o meu é remo, então não é isso não. Então o cara pra estar no mesmo barco é diferente. Nós estamos na mesma tempestade, brother. Agora, no mesmo barco, não. Pra estar no mesmo barco, tem que estar remando junto. Ai, meu pai. Não é? Então, você tem amizades assim, Antônio? Não precisa citar nomes que você não quiser, mas pelo tempo, a distância... Eu mesmo, tem gente que eu pensei assim, esse cara não vai durar muito minha amizade com ele, não. E, cara, surpreendentemente, são pessoas que eu carrego na minha vida até hoje. Já teve amigos de eu brigar com ele, e quem me conhece mais de perto sabe que eu sou um cara brigão. Meu problema é que eu falo muito. Em que sentido? Eu não consigo guardar pra mim, cara. Se eu tiver que falar, eu vou falar em amor, em carinho, mas eu vou falar. E eu tenho um amigo que a gente vive tendo embate. Um dia eu me senti tão incomodado que eu falei com ele, falei, cara, eu não posso deixar passar. Eu fui pra porta da casa dele, velho. Fiquei igual o Mardoqueu lá na porta da casa. Falei, ele vai entrar aqui. Fui pro portão da casa dele, mano. Falei, vai entrar aqui, ele vai chegar da igreja. A hora que ele entrar, eu tô aqui no portão. Quando o cara chegou, ele me viu, o que você tá fazendo aqui? Eu vim te pedir perdão, cara. Eu não posso ficar sem sua amizade, brother. Uau. Você tem experiência nesse nível assim, de amigo, de amizade, de tempo, distância e não, de quebrar o pau, de continuar sendo amigo. Ainda mais a gente que eu fiz um podcast aqui, tá no ar já com o pastor Valber e com o Amadeu. Você saber diferenciar o pastor do amigo, porque quem pastoreia é muito isso, né? Você tem um cara que é seu braço direito ali, automaticamente o cara é seu vício, é seu obreiro mais próximo, vai criando aquele vínculo semelhante a uma amizade. Mas quando chega uma hora que você precisa botar o cara à prova, que você é líder também, aí o cara não sabe fazer a distinção. Pô, agora é meu líder que tá falando, não é meu amigo. Vocês tiveram essa experiência pastoreando, alguma coisa nesse sentido? Perfeito. Se quiser continuar falando do Getsemane também, de Davi. Não. O negócio foi forte. Eu lembrei, falou da distância, né? Eu lembrei de Joabe, né? Quando ele conquista o reino de Rabá, aí ele manda um recado para Davi. Davi, o povo quer me fazer rei aqui. Te dá uma ideia, mano. Te dá uma ideia. É a maior coroa da Bíblia, mano. Davi, o povo quer me fazer rei. Eu já falei que tu rei é o senhor. É você, mas demora muito não. Demora muito não, brother. Não aclamar meu nome sobre a cidade. Eu vou, antes de entrar nisso aí que você falou, nessa vontade, pergunta que você me fez, eu quero citar um texto. Por favor. Tava mexendo aqui no celular tentando lembrar onde estava perfeitamente. Tem um personagem da Bíblia tomar café, que eu amo de paixão. Eu vou querer mais um gole, né? Você citou aqueles lá que Paulo citou em Romanos 16 que expuseram a vida. É verdade. Foi... Qual os personagens? Áquila e Priscila. Beleza. Quando você pega 1 Crônicas, capítulo de número 27... você vai... E também tem outros textos da Bíblia que repetem essa informação. Esse texto aqui é fantástico. Vai dar a lista dos oficiais de Davi. Perfeito. Quando dá a lista dos oficiais de Davi, aí você tem lá, fulano é isso, ciclano é isso, fulano é conselheiro, os filhos de Davi são isso. Aí o texto para ali, fala de um cara que não tem função. Fala de um cara que não realiza nenhuma atividade especial. E por que ele tá na lista ali? O texto diz assim, ó. E Uzai, o Arquita, era amigo do rei. Ô, Marão. Sabe quem é esse cara, né? Rapaz. E Uzai, o Arquita. amado.
Por que ele tá na lista? Ele não tá ali porque ele guerreia, ele não tá ali porque ele é o cozinheiro, ele não tá ali porque ele é príncipe, ele não tá ali porque ele é comandante, ele tá ali porque amigo do rei. E onde é que ele entra na história? Maravilhosa, cara. Vocês conhecem essa mensagem que o senhor citou dos amigos? Segundo Samuel 15. Quando Davi está fugindo de Jerusalém, que ele para na última casa, vem Itai, o Giteu, o cara era de Gate. E fala, onde o senhor for, eu tô contigo. O cara era de Gate, o cara era terra de Golias. O cara falou para Davi, eu era seu servo, de outras palavras, né? Mas você tratava servo como amigo. Pô, cara, eu tô aqui porque você precisar. Ele fala assim, eu não tenho nada para te oferecer. Rapaz, volta para Absalão ou volta para sua terra. Eu não tenho mais trono, não tenho mais rei, não tenho mais nada. Ele fala, onde o senhor estiver. Vive o rei, meu senhor. Aonde o senhor estiver, o senhor terá um servidor. Ou seja, eu sou seu amigo para te servir. É Itai ou Aquita. Quando ele entra no vale de Cedron, quem vem? Zadok e Abiatar trazendo a arca. São amigos que intercedem, que a arca é a presença de Deus. Então tem gente que Deus coloca para servir na sua necessidade. Tem gente que Deus coloca para interceder. Mas quando ele sobe o Monte das Oliveiras, está em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 30. Isso. Que ele sobe, o texto diz que alguém chega e fala assim no verso 31, ó, Aitofel está entre os que tomam conselho com Absalão. Davi falou, caraca, Aitofel é inteligente demais, velho. Aitofel é nível hard. Os conselhos que esse cara vai dar, vai me lascar, vai me arrebentar. Aí, de repente, o texto diz, ó, verso 32, aconteceu que chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o Arquita, vem encontrar-se com ele com veste rasgada e terra sobre a cabeça. Davi faz uma oração, Deus confunde os conselhos de Aitofel. Aí Uzai chega. Aí Davi fala, amigo, você vai me ser mais útil junto a Absalão do que junto a mim. Porque Aitofel tá lá. Então, para cada conselho que Aitofel der contra mim, dá um a favor. Uzai falou, negócio fechado. Então quem é Uzai? É o amigo que te defende na ausência. Por isso que ele entra na lista como amigo de Davi. E aí quando Absalão toma conselho, o que a gente vai fazer com meu pai? Aitofel falou, me dá tantos 1000 homens armados que eu vou pro deserto, papá. Uzai falou, posso dar uma palavrinha? Posso. Davi tá desarmado, tá no deserto, mas ele ainda é homem de Deus. Homem de guerra. Homem de guerra. Se os nossos soldados ouvirem, se um homem cair na batalha, alguém disser que foi Davi que matou, foge todo mundo. Eita. Então quem é Uzai? Por que ele entra na lista de crônicas como um amigo de Davi? Porque é o cara que defende na sua ausência. Que a gente falou aqui agora. Isso resume o que a gente falou, pastor. Perfeito, pastor Antônio Aleixo. Uzai é o cara que... Qual a função dele no ministério de Davi? Ser amigo de Davi. Na ausência. Eu vi uma frase, alguém disse uma certa vez, que Lázaro não era apóstolo, mas era amigo. Uau. Amizade está acima de cargos. Uau. Eita. E aí o que eu acho interessante em Lázaro, né? Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Eles não apelaram pro amor de Lázaro para Jesus, mas no amor de Jesus para Lázaro. Eu vou embora que não eu tô me humilhando. Fecha aí. Não. Corta. Não é, Claquete. é muita chocarrice, é muita chocarrice. Eu vou embora. Não é Lázaro aquele que te ama, é Lázaro aquele que tu amas, porque o nosso amor pode até caudiclar de vez em quando, pode até mancar. É verdade. Agora o dele por nós. E esse personagem bíblico já responde a Sim, sua vai pergunta lá, da larga o aço. diferença do pastor por mentor, do pastor por amigo, do amigo por mentor, por causa do seguinte, você disse que Lázaro não tinha título, mas Lázaro era amigo. E você completou dizendo o seguinte, que eles apelaram para o amor de Cristo, não para o amor de Lázaro. Aí eu ouvi uma frase uma vez de um amigo que disse o seguinte, Jesus sabia separar muito bem a amizade do ministério. Lázaro era amigo dele, mas ele não pôs Lázaro como apóstolo. Uou! Meu Deus! Anota, tá muito Agora quem vai aí. levantar sou eu. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Cara, Repeat, please. mas é isso. também. Ele tinha tudo pra pegar. Não, é meu amigo, cara. Esse é meu brother, Não, pô. vai ser Eu o- como cordeiro na Vai casa ser dele. o 13º. Mas não presta pra andar comigo. Conheço Tô ele. brincando. Esse eu E essas conheço. suas obras. Fantástico. Mas é saber separar o mentor do amigo. Exato. Esse cara é meu amigo, mas é a mesma coisa. Vamos trazer pra outra área aqui, né? É meu amigo, mas não pode ser meu funcionário. Não pode. É, então, Renan, bem lembrado. É meu amigo, mas não pode ser meu obreiro, pô. Porque se for, vai dar BO, que eu conheço ele, a gente vai brigar feio. Então vamos lá. Nunca pode acontecer isso aqui. Quando você perde o respeito, a admiração e a reverência pelo Ixi. seu líder, criou-se a familiaridade. Ih, lona.
E a familiaridade impede a autoridade. Acabou. Interfere na autoridade. Então vamos lá. Um exemplo clássico, né? Números capítulo 12, a sedição de Miriam de Arão, Oxe. aquela rebelião, né? Eles não viam Moisés mais como líder. Exatamente. Pô, eu sou Miriam, cara, eu te coloquei lá no... Sou 11 anos mais velho que Toquei ele, né? na 11. fralda. Assim, Miriam falando, tu lembra da mensagem do Renan, não? Do sexto lá? Do cestinho, pô. Pô. Que subiu, que desceu, que não sabe pra que lado foi. Um falou que subiu, outro falou que desceu. Eu te botei lá, pô, no sexto. Eu tava lá. Tava sabe? junto. Eu que dei ideia pra minha mãe pra cuidar de você. Pô, cara, eu sou tua irmã mais velha, Sim. Arão é teu irmão, né? Então, criou-se a familiaridade, não é isso? Jesus, ué, ele é o quê? Messias? Não, cara, esse é o filho do seu José, do carpinteiro, pô. É o filho da Dona Maria, não tem o irmão Tiago? Não. Então, cria-se a familiaridade. Quando cria-se a familiaridade, meu amigo, aí já era. Então, eu acho que eu sempre procurei ver isso, né? Independentemente dos meus líderes. O pastor Silas é o nosso pastor presidente. Mas eu tive lideranças abaixo dele dentro de igreja, né? Então, sempre procurei dividir bem isso, né? Não criar a familiaridade. Quem está falando aqui é o meu líder. É a questão de Arão. Moisés não foi sacerdote na essência falando. E Arão era, mas foi Moisés que ungiu Arão. E aí? E Arão perdeu a noção disso, né? Não, peraí, que é isso, rapaz? Não sou sacerdote, Deus tem que falar comigo também. Eu gosto da resposta que Deus dá, né? Se tiver algum profeta, se tiver, eu falo com ele em sonho. Mas com Moisés, que é meu amigo, eu falo cara a cara. Foi a primeira reunião de obreiro da Bíblia. Uau! Foi da bleia. Tá bem. Porque o pau quebrou. O pau quebrou, Miriam e Arão, né? Aí Miriam, aí, Evangelho segundo escreveu Alfredo. Né? Versão revista e corrigida século XXI. A Miriam chegou pro Arão e disse assim, ó, pega aquele teu éfode, aquele que você comprou na Sim, Armani. aquele mais isso. novo, porque tu vai ser pastor presidente hoje, cara. Vai virar. O senhor já vai fazer uma reunião aqui pelo Zoom, chamou Isso nós aí. 3 na porta da tenda da congregação, Esses caras são bota a terríveis. tua melhor roupa que tu vai ser pastor presidente. Aí vem o senhor na nuvem, né, na fumaça. Vem cá, quem são vocês? Como disse o profeta Tiririca, quem é você? Quem é A você? casa já caiu aí, né? Meu Deus. Aí, Ó, essa linha é perfeita e volta para aquela pergunta Vai. que você fez. Aham. A diferença do mentor para o amigo, do pastor para o companheiro. Levando nessa mesma linha que vocês pegaram aqui Moisés e Arão e disseram isso aqui muito bem, numa linguagem muito boa. Você tem esse problema com Davi e Mical. Quando Davi ele traz a arca, que ele dança e tal, que ele se humilha na presença Isso, de é. Deus, aquele gesto ali é como se Davi estivesse dizendo o seguinte: eu fui vencido. Você falou de perder, eu fui vencido. Porque o rei que vencia despia o outro para envergonhar. Jesus foi despido na cruz. Perfeito. Então Davi está Perfeito. fazendo o seguinte: eu estou se rebaixando na presença daquele que governa tudo. é o que ele fala, é. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aí, o texto diz o seguinte: ele abençoou o povo e está vindo para abençoar a sua casa. Mical olhou da janela e o texto diz que ela o desprezou no seu coração. Ei. E quando Davi chega, ela já chega com o pé na porta, batendo, bicando. Qual é o problema de Mical ali? Porque o texto diz que ela ficou estéril. Qual é o problema de Mical ali? O problema de Mical é que ela não estava falando com o marido, ela estava falando com o rei. Uau. Ela não soube fazer. Ela não soube fazer essa leitura, porque o texto diz que ele estava vindo para abençoar a sua casa. Ele tinha abençoado o povo. Ele abençoou o povo como o quê? Como rei. Ele estava vindo para abençoar a sua casa. Ela não distinguiu o rei do esposo. Isso é um problema que você pode ter, onde, por exemplo... Isso dá pano pra mãe. Por exemplo, tem lugares em que o cônjuge daquela pessoa é o cônjuge e ao mesmo tempo é autoridade espiritual. Eita. Quando é que você está falando? E aí, mano, ele abençoou a casa de todo mundo e não conseguiu abençoar Não dele. conseguiu abençoar a casa. Uau. Quando você abençoa para todas as famílias, não Mas não consegue é pra abençoar sua. a sua. E agora vocês falaram daí de Davi trazendo a arca, eu lembrei de um outro episódio, só fazendo uma nota de rodapé Não, aqui, perfeito. Claro. que eu me lembrei, só pra não deixar passar.
Atos 15, 16, o concílio lá de Jerusalém, Sim, todo sim, mundo sim. brigando lá, porque Pedro estava querendo batizar, batizou, na verdade, Cornélio, Sim, né? sim, Aquela sim, coisa sim. toda. Aí Tiago toma a palavra e ele fala o seguinte, ó, verso de número 16, né? Depois disto, profetizando aqui, citando o profeta, depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo. Cara, quando eu passei nesse texto aqui, fiquei pensando que nós temos 3 grandes edificações espirituais no Antigo Testamento, que é o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. Qual era a lógica? Qual dos 3? Qual eram os mais pujantes? O tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Então, pela lógica, para Deus dizer o quê? Vai chegar o tempo que eu vou reedificar o templo de Salomão. Ou vou reedificar o tabernáculo de Moisés. Vai falar, não, eu vou reedificar a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi. Eu falei, mas por que Deus vai reedificar o tabernáculo de Davi? Porque a tenda de Moisés, Deus mandou fazer. Faz, Moisés, vou te dar a medida. É assim, assim, vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. O templo de Salomão, Davi deixou a planta pronta. Salomão faz assim, 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 assim. E o tabernáculo, quem mandou Davi construir? Ninguém. Construiu de livre e espontânea vontade. Então Deus falou, vou restaurar a tenda de Davi, por quê? Porque eu quero gente igual a Davi, que me adore, não por obrigação. Que não faça tabernáculo porque tem alguém mandando, que não construa templo porque tem alguém mandando, que faça a tenda para me adorar. É Davi dançando e Mical não entendendo isso. Eu posso dar uma pincelada nisso À aí? vontade, amigo. Para Noé, ele deu a planta da arca. Para Moisés, ele deu a planta do tabernáculo. Mas para Davi, Eita. é como se Deus dissesse assim, Davi, faz o que você quiser, porque eu sei o que você quiser. Eu conheço seu coração, Vai vai ser bem agradar. feito. Ei, o amor de Deus, a graça do Senhor. Eu vou implantar a bênção apostólica. Tu é doido, irmão? O que tu fizer vai me agradar. Eu Davi. sei, eu conheço, sei que você não vai fazer qualquer coisa. Meu Deus do Eu sei céu. que você não vai fazer qualquer coisa. É. O cara que fala não, Araúna chega lá e fala, pode pegar o que você quiser. Jamais darei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Meu Deus. É o tabernáculo. Essa questão de Davi é que me intriga. Eu já orei sobre esse assunto. Já pensei sobre esse assunto. O fato de que Davi, ele tem iniciativa de fazer algumas coisas para Deus que a lógica humana não permitiria. Não, quem em sã consciência pensar em fazer algo para substituir o tabernáculo de Moisés? Eita. Só um doido. São doidos. Ninguém. É, verdade. É louco, irmão. Ninguém. E outra coisa, como vocês já disseram, Deus não mandou. Isso aí. Ele falou o seguinte, vou fazer algo melhor. Ninguém ousar. É fantástico. Ele fala, é inadmissível eu morar numa casa feita de cedros Isso, e, meu Deus, ser cultuado com tenda de pano. Segundo Samuel 7. E outra coisa que Davi fez, vocês disseram bem que... Rapidinho. Ele falou, vou edificar uma casa para Deus. Deus falou, eu vou edificar a sua. Porque da sua descendência eu nunca vou afastar o trono. Se edificou a minha casa, eu vou edificar a sua também. Rapaz, hein? Vai, Começou continua a violência. O sangue na mesa, foi sangue na mesa. Eu quero ver sangue nessa mesa hoje. Aí olha só, e veja só que coisa. Tá bom, construir a casa ainda ia. Eu ainda consigo conceber. Tá bom, ele vai construir uma casa melhor. Só que ele fez o seguinte, vou trocar a mobília. Meu Deus. Que mobília foi aquela que Deus deu em visão a Moisés no monte? Vou fazer um menorá maior, Com um altar maior. Com 40, Moisés com 40 dias de jejum. Me mostra que Davi jejuou 10 dias para fazer aquilo. Se ele jejuou 5. Ele tinha um atalho, né? Do coração de pedra. Ele não jejuou. Sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu aprendo aqui? Eu não estou negando o sacrifício Sim, da claro, busca. claro. Sim, Não. claro. Existem coisas que elas não requerem uma separação muito grande, mas uma caminhada diária. Atitude contínua, O constante. coração de Davi ali, ele está muito inclinado ao de Deus. Ele consegue perceber e sentir o que Deus está sentindo. Para mim, essa é dos significados de homem segundo o coração de Deus. Veja, ele escolhe Jerusalém, não foi Deus que mandou. E Jesus vai dizer que a Jerusalém é a cidade do grande rei. Como é que ele percebeu isso? Ele leva a cabeça de Golias para Para Jerusalém. Jerusalém. Ninguém mandou, ninguém As armas na tenda, mas a cabeça em Jerusalém. Ih, Jerusalém. meu Deus do céu. Anota aí, mano. Vai virar tema de. Vai virar tema. Vai, Lipão. Não. Vai ter que ter o Querix 2, Alfredo e Oreste, para dar continuidade. Não, como ele chega a isso. Agora, só para fechar aqui da tenda, para não perder aqui, você diz o seguinte,
Deus não mandou ele construir a tenda. Ele tem de espontânea vontade. E aquela tenda, Deus tem saudade dessa adoração espontânea. Meu Deus do céu, saudade. Saudade da adoração espontânea. Eu quero o tabernáculo de Davi. Isso aí. Espontaneidade. Agora tem um outro detalhe. Qual é? É porque Davi, quando construiu aquela tenda, não tinha átrio, não tinha santo. O acesso era direto. Uau. Representa Cristo. Acesso direto. Uau. Direto. Agora que coisa que você está falando aí, Hebreus, eu esqueci o capítulo agora, que diz que a arca e o altar do incenso estão no mesmo lugar. Perfeito. E eram separados pelo véu no Antigo Testamento. Então o novo santuário que há o santuário que há na eternidade não tem esse véu mais. Rapaz, O altar do incenso fica do lado da arca. Fica diante da arca. meu Deus do céu. O caminho está aberto. Já foi. E Davi conseguiu viver isso no Antigo Testamento. Porque nós já estamos entrando num outro... Davi estava à frente do tempo dele demais. E nós estamos entrando numa outra vibe, que é a questão da honra. Da honra, que você tanto pode aplicar a liderança, a Deus e a amizade. Que honra, eu acredito que honra é semente. Perfeito. Honra é muito mais do que só você... Honra é semente. Quem quer um dia ser honrado, aprenda a honrar hoje. É verdade. Exatamente, mano. É um bumerangue. Eu parei outro dia para estudar um pouquinho da palavra honra. E eu me surpreendi com a etimologia dela. A palavra para honra, na Bíblia, vários textos é a mesma palavra para glória. Uau. E a palavra é kabod, que vem de shabad. Shabad significa aquilo que é pesado. Honrar a pessoa é dar peso. Dá peso, perfeito. Quando nós dizemos o seguinte, fulano tem uma palavra de peso. Isso é honra. É honra. E aí, um dos textos mais mal interpretados na nossa Bíblia Sagrada, por ignorância nossa, né? Mateus 10, a partir do 40, a gente diz: quem dá um copo d'água para o profeta recebe galardão de profeta. Jesus nunca disse isso. Ele diz: aquele que recebe um profeta na condição de profeta vai ter galardão de profeta. Quem recebe o justo na condição de justo, galardão de justo. E aquele que não negar a um desses meus pequeninos por discípulo um copo d'água, de maneira nenhuma, perderá seu galardão. Então, copo d'água não é para ganhar, é para conservar galardão. De maneira nenhuma, perderá. Tem 3 níveis de pessoas no texto de Mateus 10, a partir do 40. O profeta, o justo e o pequeno, o discípulo pequeno. Profeta, vamos aplicar quem está acima de mim. Justo, quem está no meu nível. Pequeno, quem está abaixo de mim. Então, Jesus está dizendo, não adianta você honrar o profeta, honrar o justo e desonrar o pequeno. Porque o copo d'água é para conservar. Então você honra quem está acima de você, honra quem está no seu nível e desonra quem está abaixo. Você perde o galardão que você acumulou honrando quem estava acima de você quando você desonra o pequeno. Aí essa é a diferença entre quem honra e quem puxa saco. Eita! Quem bajula. Porque quem... Mano, esse podcast é seu, fica à vontade, mano. Você pode botar aqui café, biscoito, água. O cara é dono do podcast, o cara é dono dos equipamentos, tudo aqui. Entra aqui. Vamos lá. Então ele tá nos honrando aqui. Perfeito. Mas o cara que puxa saco faz a mesma coisa, botar água pra você. Perfeito. O cara que honra vai querer carregar a tua pasta. O puxa saco vai querer fazer a mesma coisa. Aí. Então como é que funciona isso? Né? A intenção. O que honra em todos os níveis, como você falou. Perfeito, O puxa saco não. Ele honra quem tá acima dele. Quem é igual a ele não pode oferecer nada, ele trata com indiferença. E quem tá abaixo, ele pisa. Eita. Vamos fazer um corte aí nesse nível aí, amado. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Né? A honra. Às vezes você não tem o poder da caneta, o poder financeiro, mas eu reconheço o teu valor pra minha vida. Porque honrar é distinguir, pô. Perfeito. Honrar é diferenciar. Se trata todo mundo igual, como é que eu vou honrar quem merece honra? Você entendeu? Você não vai destratar, mas tem gente que merece um nível diferenciado de honra. Se eu tratar todos de forma igual, como eu vou prestigiar o fiel? Exatamente, como é que eu vou distinguir quem é quem? Perfeito. Tem como. Tem gente que você tem que ter um tratamento diferenciado pela história, pela caminhada, por ser quem a pessoa é. A que você falou, o peso que a pessoa traz consigo, que é a honra. Peso, meu amigo. Quanto tempo a gente tem, mano? 10 minutos? Acho que já tá. 6? Beleza. Não, 6 minutinhos. Vamos botar mais um pichulé e comentar. Onde é que bota crédito aí na maquininha? Cadê? Onde é que bota crédito aí na maquininha? Comentar. Lembrando os fliperama antigamente. Tá acabando, coloca uma ficha aí. Vai acabar, o Bison tá me ganhando aqui. No Street Fighter, vambora. Gente, esse podcast aqui, eu vou dizer certo, é Bíblia, é Street Fighter, é tudo. É filosofia, é tudo. Gente,
Maravilha. E eu estou me sentindo honrado com os senhores estarem aqui. Nosso tempo está indo embora. E fica aqui o convite já, a aproveitar que está gravando. Vamos fazer a segunda parte. Pô, vamos Se os sim. senhores quiserem, Vamos sim. nós vamos tratar. A gente pega um tema que seja... Eu só queria fazer uma consideração final. Por favor, amigo. Porque ele falou, muita propriedade, que honrar é dar peso. Uhum. Então, nós vamos comer no fast food, porque eu quero botar muito peso. Você vai me honrar. Vai ser 1 quilo. Vai ser no self-service. No self-service. Vai ser no quilo. No quilo. Meu Deus. Fast food, honra. E assim, é muito bom quando a gente entende, né, o princípio da honra e vê como isso muda tanta coisa na nossa vida. O princípio da honra. Os livros que mudou a minha vida ministerial, porque uma hora eu falo sobre isso aqui, eu tinha crises ministeriais por ser honrado. Eu levei tempo para aprender a ser honrado, pastor Alfredo. Como podcast, o propósito é esse mesmo, eu já chorei muito com o envelope de oferta na mão. Dizer assim, eu não mereço isso. Em Cristo digo a verdade e não minto. Já muitas vezes no carro eu olhar, eu falei 40 minutos, olha o que esse povo aqui tá fazendo comigo. Gente, não tem lógica. E eu fui tratado por esse livro do John Bevere, A Recompensa da Honra. Quando ele fala exatamente sobre isso. Sobre você... Tem lugares que Deus te leva, não é para você abençoar o povo, é para o povo te abençoar. Elias e a viúva de Sarepta. Elias chega lá, como é que ele sabia que Deus fala, ó, sai do ribeiro, secou o ribeiro, vai para Sarepta, que é de Sidom. Aí Elias chega lá, tem uma viúva te esperando. Primeiro, como é que ele sabia que ela era viúva? A vestimenta. Elias olhou uma mulher com a vestimenta de viúva, catando e falou, é essa aqui. Ó, dá um pouco d'água para que eu beba. Porque tinha 2 tipos de água, né? Água que dava para os animais, época da seca, e água que dava para o ser humano. Ele falou, não quero água que dá para animal, não. Quero água que eu possa beber, porque boca que Deus usa não bebe qualquer água. Ele é profeta, então quero água que beba. Ela falou, beleza, vou pegar água. E por que ela não nega água? É a recompensa mínima de Mateus 10:40. Você não pode negar água para ninguém, porque você não sabe fazer água. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. A gente não sabe fazer. O que veio de graça, você dá de graça. Então água eu não posso negar. Então isso aqui é o mínimo. A água que eu dou pro pequeno. Para não perder o galardão que eu já ganhei com gente grande. Aí Elias fala, vamos entrar no outro nível agora? Faz um bolo para mim. Ela fala, poxa, mas aí já é demais. A água eu não posso negar. Agora bolo só tem para mim e pro meu filho, vou comer, vou morrer. Ele falou, então faz disso primeiro para mim. A mulher vai lá e faz. E não faltou farinha na panela nem azeite na botija. E a gente para pensar. No ribeiro, Deus mandou as aves, os corvos. Debaixo do zimbro, Deus mandou o anjo. Então se a viúva não alimentasse Elias, Deus tinha corvo, Deus tinha anjo, Elias não ia morrer de fome. Quem ia morrer de fome era a viúva, se ela não alimentasse Elias. Se ela não faz o bolo para Elias, ia acabar o que ela tinha e ela ia morrer com o filho. Mas quando ela honrou o profeta, a bênção que estava sobre o profeta, porque quem recebe o profeta na condição de profeta, recebe o galardão, a recompensa do profeta. Aí o que Deus faz? Já que eu ia cuidar do profeta, como você honrou ele, o cuidado que estava sobre ele vem sobre a sua vida. Então não foi a viúva que foi provisão para o profeta, foi o profeta que foi provisão para a viúva. Se ela não alimenta ele, quem morre é ela e não ele. Porque Deus tinha anjo e tinha cor para poder alimentar ele. Interessante. Então quando você aprende o princípio da honra, irmão, isso muda muita coisa. A quem honra, é Paulo quem nos ensina a fazer isso. Para mim foi uma honra. Para mim, meu Deus do céu, honra minha. Muito obrado, pastor Alfredo. Imagina. Comecei com o Oreste, agora vou concluir contigo aqui. Muito obrigado, amigo, por ter aberto mão aí desse tempo. E vamos marcar o outro aqui, pra gente fazer mais uma resenha. Né, cara? A hora que vocês quiserem. Passou. Não, o tempo voa. Cê é louco. Eu tô juntando dinheiro para fazer pelo menos umas 2 horas. Tem uns caras do podcast. Tem podcast de 4 horas, né, cara? Mas nós vamos chegar lá. Porque... Pega aquilo que tá debaixo do colchão. Meu Deus. Varão, cara. Tô dormindo no chão, varão. Não tem nem colchão, mas tô dormindo no chão. Concreto. Pastor Alfredo, obrigado, amigo. Foi uma honra mesmo, o senhor sabe. Eu já falei isso em vários lugares, na sua ausência, na sua presença. Eu sou um dos pregadores mais profundos que eu conheço. Uso muita coisa que o senhor prega, dou a fonte, é claro. Várias vezes eu digo, irmão, isso aqui não é meu, não. Isso aqui é do pastor Alfredo. Tem mensagem sua que eu queria pregar, mas não tem playback, não dá para pregar. Mas obrigado, amigo. Deus lhe conserve com essa graça, com essa sabedoria e com essa humildade, essa amizade que você sempre teve com a gente. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela tua iniciativa. Kerix, né? Kerix, pregador boa aí. Em grego. Você vai dar voz a muitos que estão começando, que têm talento aí. Oportunidade a muitas pessoas e você é fruto de oportunidade, né, cara? Saiu lá de Mantena, passando por São Gonçalo. Deus usou pessoas para te abençoar. E agora
você está abençoando pessoas com as mesmas oportunidades. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Pastor Antônio Orestes. Will Smith Gospel. Eu acho que não foi boa coisa você me convidar, que a gente terminou falando de honra, eu desonrei vocês. A minha presença aqui é desonra. Jamais, amigo. Brilhanta a nossa, não só nosso podcast, mas nossa vida, amigo. Poxa, é bom demais ser seu amigo. Obrigado pelo carinho, por me convidar. Eu disse no início e repito, você tinha aí N pessoas para estar aqui com você aqui. E nos chamar pra gente é uma honra. Ser lembrado já é uma honra. Obrigado. Deus te abençoe, te sua casa. Obrigado. E tá aqui junto com o pastor Alfredo, já tem alguém pra encher o tanque de gasolina. Miserável. Gente, pessoal que tá em casa, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, não deixa aí de inscrever-se no canal, de deixar o seu comentário, de curtir aí o vídeo, tá bom? Isso é muito importante pra gente. E até o próximo episódio, permitindo Deus. Um abraço.